Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Véspera de jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil, uma vantagem muito boa, podia até ser melhor, né, se o resultado fosse mais amplo no Maracanã, mas uma vantagem que dá uma segurança extrema para o Fernando Diniz e para os jogadores para o jogo desta terça-feira no Mangueirão contra o Paysandu. O Fluminense fez 3-0 no primeiro jogo, pode perder até por 2 gols de diferença, que estará classificado para a próxima fase e vai colocar mais uns milhõezinhos na conta bancária. O Fluminense deve ir com a maioria dos titulares ou se não a totalidade. A dúvida, mais uma vez, é o aproveitamento do Marcelo. Eu, sinceramente, não aproveitaria o Marcelo nesse jogo, deixaria o Marcelo para jogar contra o Fortaleza e, sobretudo, contra o River Plate, né, na próxima terça-feira da semana que vem, dia 2 de maio, no Maracanã. Tá, Fluminense e Paysandu se enfrentam amanhã, então, né, às 9 horas da noite, no Mangueirão, que deve estar lotado, né, com a torcida do Paysandu buscando um milagre e a torcida do Fluminense em toda a região norte fazendo a sua parte para ver o time de guerreiros, né, o time que encanta o Brasil, né, encanta todos, a todos, a todos. Eu vejo vídeos de rivais elogiando o Fluminense, óbvio, tem aqueles que são boçais, aqueles que, né, não é só ser clubista, tem que ser desonesto, né, que não elogia a forma do Fluminense jogar. O Fluminense está jogando muito, não significa que vai ganhar todos os jogos, em algum momento vai perder, em algum momento vai ter uma oscilação de rendimento, até porque a gente não tem um elenco tão farto, embora seja um bom elenco, mas até aqui o Fluminense tem jogado o futebol mais bonito do Brasil e um dos futebols mais lindos do mundo, né? A forma de jogar mais bonita que eu tenho visto jogar, mais até que a do Manchester City, que já é um espetáculo de se ver. Então, Fluminense e Paysandu, amanhã, 21 horas, pela TV. É a hora da gente que não mora no norte, né, que não mora em Belém ou na região, né, próxima a Belém, ficar grudadinho na TV, torcendo pelo Flusão. Por falar em jogo contra o River Plate, 50 mil ingressos vendidos e ainda não abriu para o público geral, né? Ou seja, 50 mil sócios estarão, ou pelo menos fizeram o check-in. Espero que não façam check-in para vender ingresso, né? Porque isso tem se tornado uma prática de alguns sócios do Fluminense. Mas a verdade é que o Maracanã vai estar lotado e se você quer ver esse jogo, Fluminense e River Plate, no dia 2 de maio, corre assim que abrir para o público geral, na quarta-feira, corre e compra o seu ingresso, futebolcard.com.br ou nos pontos físicos, para que você possa ter a chance de ver um grande espetáculo. O River Plate é líder do campeonato argentino, o Fluminense é líder do campeonato brasileiro, né? O River tem um bom futebol, teve até um jogador ontem, o Dias, que se machucou e possivelmente não jogará na terça-feira, porque a preocupação do River é com a volta dele para o clássico contra o Boca, né? O super clássico. Mas o River joga um bom futebol, é um time maduro, é um time experiente, né? E o Fluminense é o que eu acabei de falar, o melhor futebol das Américas com certeza, né? E quiçá do mundo. Então vai ser um grande jogo. Se você quer assistir no Maracanã, não dá mole, cara. Vai lá, futebolcard.com.br, na quarta-feira ou nos pontos físicos, compra seu ingresso e lota o Maracanã. Não vamos deixar nenhum espaço vazio da parte que nos cabe, né? Porque a torcida do River certamente vai lotar o pedaço que vai caber a ela. Por fim, nesse vídeo, né, a treta do Maracanã. Né? O Pinóquio da Gama, que se gaba de ter um estadinho lá para 20 mil pessoas e só antigamente dizia que cabia 40 mil pessoas, aí baixou para 20 mil pessoas porque o Estatuto do Torcedor dizia que se fosse para mais de 20 tinha que ter câmeras. Ou seja, não pode ter câmera, não pode ter água, não pode ter banheiro decente. O Chiqueirão não tem nada, né? E eles se orgulham lá do Chiqueirão, né? Mas eles querem jogar no Maracanã. Mais que isso, eles querem dizer quando que o Fluminense e o Flamengo podem jogar no Maracanã. Então, Flamengo e Fluminense lançaram uma nota oficial dos dois clubes, né, dizendo claramente: Flamengo e Fluminense são os maiores clubes de futebol do Rio de Janeiro. O Pinóquio da Gama não é. O tetra rebaixado, o Pinóquio da Gama, não é mais um dos dois maiores, aliás, nunca foi. Né? Durante o período do gangsterismo, né, ele conseguiu ali criar uma fumacinha
né, junto ali ao Flamengo e tal, mas Flamengo e Fluminense são os dois maiores clubes de futebol do Rio de Janeiro, né, e o governo do estado do Rio de Janeiro, e aí eu não estou entrando no mérito jurídico, porque eu não sou advogado, não estou entrando no mérito, né, se está correto, se não está correto, mas o governo do estado do Rio de Janeiro, né, como ainda não tem a questão da licitação do estádio já resolvida lá pelo TCE ou pelo Ministério Público, ele quer renovar, né, a concessão do Maracanã para a dupla Flamengo e Fluminense até que haja uma decisão sobre a licitação. E aí, quando tiver a licitação, se o Pinóquio da Gama, né, e seu, vamos dizer assim, o seu dono, né, para não falar uma outra coisa, quiserem, participem da licitação. Mas nesse momento, o Vasco querer dizer, né, quando e de que jeito o Fluminense e o Flamengo podem jogar no Maracanã, né, mostra mais uma vez o quão pequeno é o Pinóquio da Gama, o quão lesivo ao futebol do Rio de Janeiro continua sendo o Pinóquio da Gama. O gangsterismo acabou, né, entrou-se numa era pseudo-profissional lá nos cantos do Chiqueirão, mas eles continuam com a mesma prática, né, nojenta, abjeta, de tentar prejudicar os outros concorrentes, os outros clubes, os verdadeiros grandes do Rio de Janeiro, né, para poder se dar bem financeiramente. O Maracanã vai ser de Flamengo e Fluminense por mais um tempo, certamente, né, e se não for, né, a conta vai ficar na conta do senhor Mário Bittencourt, que até agora, né, terminou um mandato, se reelegeu e não tocou no assunto estádio próprio. Passou da hora, mas passou há muito tempo da hora. A culpa também é do senhor Pedro Abad, a culpa também é do senhor Peter Sinsen, a culpa também é do senhor Roberto Orcades, tá? Que não pensaram, né, há muito tempo, né, o Orcades entrou em 2005 na presidência do Fluminense, num estádio próprio, para que o Fluminense se livre dos altos custos do Maracanã e tenha um estádio próprio ali para 45 mil pessoas. Aliás, esse estádio poderia ser o Engenhão, que o senhor Roberto Orcades não quis. A torcida acha o Engenhão feio, o Engenhão longe, mas o Engenhão resolveria boa parte dos nossos problemas com relação ao estádio, né, e ao custo excessivo, abusivo, né, que é jogar no Maracanã. Basta ver que na final contra o Flamengo foram mais de 4 milhões de renda, o Fluminense ficou com 1 milhão, o Flamengo com outro milhão, né, e o resto evaporou nos custos do Maracanã, e nos 10%, não posso dizer o que eu estou pensando, mas os 10% absurdos que a dona Ferge tira da renda bruta, não é da líquida. Ela não divide lucro ou divide prejuízo. Ela pega o dinheiro dela e os clubes que se virem, os clubes que se lasquem. Então, Mário Bittencourt, passou da hora de pensar no estádio próprio do Fluminense e jogar no Maracanã os jogos com apelo para 60 mil pessoas, né? Porque ficar nessa lenga-lenga com o governo estadual, onde não podemos confiar, né? Basta ver quem é o governador do estado do Rio de Janeiro, é muito complicado, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. O Maracanã, se não sair essa renovação com Flamengo e Fluminense, o Maracanã pode ser fechado por tempo indeterminado. E aí, Mário Bittencourt, onde o Fluminense vai jogar? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.